meu povo, na luta nas lágrimas! Esse é o terceiro episódio da série que conta a jornada da Pietra, uma menina que prestou o Enem e foi mal e depois conseguiu prestar o Enem de novo e acertou 160 questões na prova. No episódio passado, Tomás, que é primo da Pietra e está passando férias com ela, contou uma história que explicava como ele conseguiu aprender a usar soluções geniais que custariam muitos anos até ele desenvolver cada uma delas sozinho na preparação dele para conseguir atingir 157 questões corretas no Enem. O desfecho da história que o Tomás contou deixou a Pietra interessada em conhecer melhor as soluções que o próprio Tomás usou e chegou a 157 acertos. E nesse episódio o Tomás vai falar da primeira grande dificuldade que ele teve que resolver no ano que ele conseguiu fazer 157 acertos no Enem. Então vamos falar da jornada da Pietra para acertar 160 questões no Enem. As coisas não pareciam muito boas para Pietra. Ela tinha ido mal no Enem, não ia viajar no final do ano, teve que receber os tios em casa para passar as férias, junto com eles veio o Tomás, e mesmo olhando para tudo isso e imaginar que as férias poderiam ser as piores possíveis, a Pietra estava achando que as férias estavam indo muito melhor do que ela podia imaginar. Os pais do Tomás não tinham tanta grana, moravam numa cidade longe, e essa é uma das razões que impedia que a família da Pietra e do Tomás se encontrassem sempre. No meio desse ano a situação tinha ficado ainda pior, porque o pai do Tomás precisou fazer uma cirurgia e ele precisou ficar 2 meses sem trabalhar. Somando os gastos normais da casa, mais gasto com remédio, gasto com médico e tudo que envolve o tratamento de uma doença, as economias da família do Tomás viraram pó. Mesmo assim, no final do ano, quando eles deram uma pequena respirada, decidiram que era o momento de viajar e passar as férias em família. É interessante, porque problemas de saúde tendem a aproximar as famílias, colocam as coisas em perspectiva, as pessoas fazem seus esforços e ficam juntas. Num dos fins de tarde dessas férias, a Pietra e o Tomás estavam passeando no parque e a Pietra perguntou: Tomás, esse ano você não fez cursinho não, né? Não, fiz não. Depois de passar 2 anos fazendo cursinho e no segundo ter me esforçado ao máximo, fazendo tudo que o cursinho tinha falado, entendi que esse não era o caminho. Eu até fiz o segundo ano de cursinho com desconto. E eu não quero de jeito nenhum parecer aqui ingrato. Mas se eu não tivesse feito esse segundo ano de cursinho ou alguma coisa tivesse me impedido de fazer esse segundo ano de cursinho, talvez eu tivesse procurado uma solução melhor mais cedo. Às vezes eu fico pensando se eu não devia já de cara procurar uma solução melhor que o cursinho, mas eu morro de medo de abandonar a ideia de que eu tenho que fazer cursinho para ser aprovado. Você acredita? Acredito, quase todo mundo passa por isso. Esse ano minha família ficou super apertada, meu pai precisou fazer a cirurgia e foi ruim pra caramba. Se eu tivesse entrado no cursinho e tivesse que sair no meio do ano porque meu pai precisou do dinheiro para fazer a cirurgia, teria sido uma tragédia, porque eu ia perder todo o dinheiro que foi investido, acharia que aquele ano para mim foi péssimo porque as coisas saíram no controle e que a culpa de eu não ter sido aprovado foi porque eu não fiz cursinho, quando na verdade não é uma realidade isso. Numa situação em que seu pai teve problema de saúde e o dinheiro teria que ser usado para uma prioridade, certamente você ia ter que sair do cursinho, não tem como pensar uma coisa diferente disso, né? Você sabe que meu pai faz telhado, né? E da cidade ele é o melhor. Ninguém faz telhado melhor do que ele, não falta serviço. Só que qual é o grande problema quando você trabalha dessa maneira? Se ele trabalha, ele ganha, mas numa situação como essa, ele precisa ficar afastado do trabalho por 2 meses, são 2 meses que ele não ganha absolutamente nada. O pai nunca teve problema de saúde e precisa parar. E a minha sorte foi que aconteceu em um ano que eu não estava fazendo cursinho. Porque no começo do ano eu decidi assinar o Doodle, que o valor dele total custa menos do que a mensalidade do cursinho que eu fazia. Eu falei com meu pai, disse que não estava a fim de fazer cursinho esse ano, que eu não achava que era o caminho, ele aceitou e disse para ele que eu só precisava que pagasse uma plataforma que eu ia usar, que custava o valor de uma mensalidade. Cara, ele pagou rindo porque ao invés de pagar 12 prestações, ele pagou uma. Foi ótimo. Quando chegou no meio do ano, que a coisa apertou feio, não precisava pagar mais nada. Minha preparação estava garantida, ou seja, tudo que eu vinha fazendo desde o começo do ano, usando o Doodle, eu ia continuar fazendo até o final, porque o Doodle já estava pago, não tinha nenhuma dívida, não tinha nenhuma necessidade de dinheiro, então foi fácil. Eu estudava em casa, não precisava pegar ônibus, não gastava dinheiro com mais nada, era só o meu esforço que determinava o quanto eu ia construir meu resultado. Basicamente o que eu precisava além do meu esforço era internet, e isso a gente tinha.
O problema é que a gente nunca sabe quando as coisas vão sair do trilho, né? Você começa o ano todo empolgado, animado, fazendo os melhores planos e de repente quando uma coisa sai do trilho já bagunça tudo. Eu até penso mesmo em fazer uma preparação mais independente, em que eu sou mais dono do meu caminho, mas quem é que ia me falar o que eu tinha que estudar todos os dias? De um jeito ou de outro, quando eu penso no cursinho, eu penso numa forma de me disciplinar também, ser obrigado a ir pra aula todo dia, e ter alguém falando sobre o que eu tenho que estudar e como me preparar, e ter os amigos que também estão nessa mesma jornada, e eu fico preocupado de abrir mão de tudo isso aí e não dar certo porque eu não tenho disciplina. Nossa, você falando parece eu. Eu morria de medo de abandonar o cursinho e não saber o que estudar sem o cursinho. Quando as aulas começaram, os meus amigos do ano anterior me ligaram perguntando: cara, você faltou hoje? Primeiro dia você já não foi? E aí eu tive que falar pra eles que eu não ia fazer cursinho aquele ano. Aí os caras com a maior tristeza me perguntaram se eu tinha desistido de prestar. Eu disse que não, mas disse que o cursinho já tinha tomado muito mais tempo da minha vida do que eu devia ter permitido. Tinha chegado a hora de assumir que o cursinho não estava suficientemente preocupado com as minhas dificuldades e que se eu quisesse passar de verdade, eu tinha que tomar a coragem de assumir que não é o cursinho quem vai me dizer o que eu tenho que estudar todo dia. Mas e aí, o que os seus amigos falaram? Alguns acharam que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. E como eu gostava dos caras, também sabia que eles estavam bem esforçados, também estavam tentando ser aprovados de maneira séria, e eu ainda fiquei em dúvida, você acredita? Aí eu fui conversar com outro amigo que tinha largado o cursinho e assinado o Doodle no ano anterior. O resultado que ele conseguiu no Enem me tranquilizou e ele disse para eu não ter medo, que eu estava no caminho certo. Mas eram vários amigos do cursinho falando uma coisa e você confiou no que um cara falou. Parece estranho, mas todos os meus amigos do cursinho ainda estavam no cursinho. E esse meu amigo que abandonou o cursinho e fez o Doodle no ano anterior, estava na faculdade. Você lembra da história que eu contei da bola de R$600? Chegou aquele cara correndo na seca e falou assim: vai, pode levar. Eu já marquei a placa da van e a gente se encontra ali na polícia. O cara que salvou você da bola roubada, né? Isso mesmo. Esse meu amigo que estava na faculdade e tinha usado o Doodle, ele já tinha resolvido o problema, ele já tinha sofrido antes, já tinha entendido que o caminho não dava certo e encontrou um caminho para fazer dar certo. É claro que eu gosto dos meus amigos do cursinho, mas cara, eles estavam vivendo a solução óbvia. É como se eles estivessem gritando na beira da cerca: seja honesto, não leva a bola, você não precisa disso. Porque tanto eles quanto eu ainda estávamos no nível do cursinho e a gente não tinha conquistado nada, mas eles estavam querendo me convencer de que a solução era continuar fazendo cursinho quando eu já tinha feito 2 anos, e eles também, alguns até mais. Eu não estava disposto a jogar mais um ano fora e assumir o risco de não ter que ficar assistindo aula todos os dias e ir atrás daquilo que realmente me faria ser aprovado. Eu ia fazer as questões que o Doodle me indicava e aquelas que eu não conseguisse acertar iam me dizer exatamente o que eu tinha que estudar. Essa seria a minha estratégia, o meu método de preparação para trazer a aprovação para casa. Estava decidido. Mas essa coisa de fazer questões eu acho muito confusa. Numa hora você está estudando geometria plana, daqui 5 minutos você está estudando ecologia. Não sei, isso confunde toda a minha cabeça isso aí. E no começo essa é uma coisa super estranha para quem está acostumado a fazer diferente. Mas eu ouvi o Kleber falando uma coisa em um dos vídeos dele. No dia da prova o seu cérebro vai precisar lidar com um monte de desorganização. Não deixe ele se acostumar com o mundo idealizado dos seus estudos todos separadinhos, porque vai ser muito pior. Isso fez todo sentido do mundo pra mim, porque nos Enems que eu fiz e não fui bem, eu não tinha agilidade para acessar o conhecimento, fiquei preso à ordem da prova, não conseguia pular de uma prova para outra, com medo de me desorganizar, eu não conseguia fazer um pouco de matemática, depois ir para a natureza, voltar para matemática, eu não conseguia fazer isso, porque eu tinha medo de me confundir. E esse medo todo só existia porque eu plantei isso durante a minha preparação. E estava colhendo no Enem aquilo que eu plantei. Tomás, você acredita que eu também plantei esse medo? E eu não tinha percebido isso até você falar agora. Mas na hora da prova parecia que eu estava pisando em ovo. Eu tinha que seguir a ordem toda certinha. Nossa, se passasse uma questão ou eu tivesse que pular, eu já ficava toda preocupada. Olha, eu não tinha me tocado disso. E eu acabei fazendo isso na minha preparação porque eu achava que era mais fácil estudar as coisas organizadas. Dava a impressão de que rendia muito mais meu estudo. Isso que você falou é um negócio muito curioso, porque o meu segundo ano de preparação foi o ano que eu achei que o meu estudo mais rendeu. Eu achei que eu ia super bem, que eu estava super preparado e o meu resultado foi horrível. Essa sensação de conforto durante a preparação tem que ser olhada com muita desconfiança. Se estiver se sentindo bem durante o estudo, acredite, você está fazendo alguma coisa errada. Como assim, Tomás? O estudo não tem que render? Vai vendo. Quando eu comecei a errar as questões no Doodle, eu fiquei mal, bateu desespero, achei que estava fazendo tudo errado na minha preparação. Mas com o tempo eu comecei a desenvolver algumas ferramentas que no ano anterior eu não tinha desenvolvido porque eu quase não tinha enfrentado dificuldades que me levassem a desenvolver essas ferramentas. Com isso eu comecei a lidar com as minhas dificuldades de uma maneira que eu nem imaginava que era possível. E é fácil perceber que a minha maior dificuldade nesse começo de estudo foi tolerar o sofrimento de errar questões. Toda vez que eu tentei fazer essa coisa de resolver questões sem ter estudado a coisa antes ou avançar na frente do professor, eu tentava um pouquinho e já voltava rapidão. Quando eu bati de frente com uma questão que não conseguia fazer,
eu já corria para videoaula, já ia ler teoria, já ia fazer resumo, quase nunca dava tempo de voltar a fazer as questões. E lembrando disso agora, eu comecei a notar que eu nunca tinha estudado o suficiente de teoria, eu nunca tinha assistido o suficiente de videoaula, sempre tinha uma coisinha a mais para fazer, sempre tinha uma coisinha a mais para estudar, uma coisinha a mais para ler, uma coisinha a mais para assistir, quando na verdade eu deveria voltar para as questões, né? Esse é um jeito de correr da dificuldade, porque voltar para as questões significa voltar para a última situação ruim que você viveu. Quando você foi assistir a aula, quando você foi ler teoria, ou quando foi assistir videoaula, não tem desconforto nisso, é bom até, né? É legal. E aí você fica empurrando para frente essa sensação ruim de errar a questão. Toda vez que eu pegava uma questão e tinha que enfrentar as dificuldades, eu ficava pensando que os meus amigos do cursinho não estavam passando por aquilo. Mas insistir nessas questões que eu não sabia fazer foi o que me tornou capaz de resolver essas questões sozinho. Quando eu comecei a me tornar capaz de resolver essas questões sozinho, eu entendi perfeitamente por que eu não tinha conseguido acertar tantas questões na minha fase de cursinho. Eu tive que assumir que no meu ano de cursinho eu fugi da luta com as questões. Eu me escondia atrás das aulas, eu me escondia atrás da teoria e fugia das questões. Ai, Tomás, eu tô achando que eu fugi das questões esse ano também. Fico um pouco chateada porque fui mal no Enem? Fico feliz porque descobri uma das principais coisas que eu não fiz e que me levou a ir mal no Enem? Fico. Hoje eu até pagaria para alguém me falar isso no meu primeiro ou no meu segundo ano de cursinho. Eu tenho uma clareza de que a minha primeira grande dificuldade para conseguir acertar 157 questões no Enem tem dois lados. O primeiro foi escolher um método que não podia ser tirado de mim de jeito nenhum, ou seja, um método que eu ia começar o ano com ele e ia terminar o ano com ele. E isso o Dudu me ajudou, porque o Dudu foi pago e durou o ano todo, e mesmo meu pai passando por dificuldade financeira, não teve nenhum tipo de impacto no meu uso do Dudu, porque não dependia de pagamento mensal. E era muito mais barato que o cursinho. E a segunda parte da minha grande dificuldade foi aprender a lidar com o sofrimento de errar as questões a ponto de conseguir desenvolver as habilidades para resolver essas questões sozinho. Sem essas duas coisas eu não teria acertado 157 questões no Enem de jeito nenhum. Eu já estou percebendo que para mim vai ser tão difícil lidar com esse sofrimento de errar questão. Eu odeio errar questões, você não tem noção. Eu odeio. E errar questão no Dudu é um negócio que vai acontecer muito. Quanto mais eu usava o Dudu, mais ele cavava as minhas dificuldades. Só para você ter uma ideia, na semana do Enem eu fiz o Doodle todos os dias e ainda errava questões, você acredita? Eu tive que me controlar para não surtar. Cara, o Enem vai ser domingo agora, eu tô fazendo o Doodle e ainda tô errando questões no Doodle, eu vou errar no dia... Eu tive que me controlar, tive que parar, respirar e entender que esse é o modelo que eu escolhi desde o começo do ano, que era sempre lutar com as questões até o meu último dia antes do Enem. Quando eu entendi isso, passei por aquela semana, não surtei, entrei na prova, entrei firme, pisando duro na prova e saí de lá com 157 questões corretas. Eu quase caí de costas quando eu fiz a correção do Enem e tive uma sensação maravilhosa de que tudo valeu a pena. E o mais estranho disso é que hoje eu sinto até um pouco de saudade do processo. Tomás, eu vou te dar uma consultoria. Isso chama-se Síndrome de Estocolmo. Você foi refém do Doodle e acabou se apaixonando por ele. Ah, com certeza foi isso. O curioso é que quando eu comparo o meu ano com o Doodle, o meu ano com o cursinho, o Doodle virou meio que um amigo dessa minha jornada. Não foi um ano legal, porque eu tive que lidar com a dor e o sofrimento de errar questões durante o ano todo, mas o Doodle era um amigo. No cursinho, apesar de eu não ter essa luta frequente com as questões, eu me sentia muito mal no cursinho. Quando eu entrei no segundo ano de cursinho, que eu tava assistindo aula tudo de novo, passado alguns meses eu já não aguentava mais. Eu já tava me sentindo muito mal. Eu fui até o final, fiz tudo que tinha que ter feito, fiz até melhor do que no primeiro ano, mas a sensação não era boa, a sensação não era legal. Eu não via a vantagem de tudo aquilo que eu estava fazendo, eu não enxergava os benefícios e no fundo isso tudo se refletiu no meu resultado, porque não foi um resultado bom mesmo, foi um resultado ruim. Aí não tem síndrome de Estocolmo. Aí você foi refém do cursinho, mas só teve o sofrimento mesmo. Não teve nenhum romancezinho, uma coisa bonita pra poder dizer, começou a gostar do sequestrador. Não teve. O cursinho não foi legal com você. Essa coisa de ser legal ou não tem uma relação muito profunda com o quanto o sistema está ligado às suas dificuldades ou não. No Doodle, eu nunca sabia o que eu ia estudar, mas eu sempre tinha certeza de que qualquer coisa que aparecesse para estudar enquanto eu estivesse usando a plataforma, sempre seria uma dificuldade relevante para mim. Uma dificuldade minha, algo muito pessoal, que me colocaria mais perto da minha aprovação. O Doodle eu escolhi as questões as mais fáceis para as mais difíceis, dentro daquelas competências que mais caem no Enem, e quando eu batia de frente com uma questão que eu não sabia resolver, eu tinha confiança de que era importante aprender a fazer essa questão para eu conseguir chegar no dia do Enem e trazer um resultado impressionante como esse. Então, todos os dias eram desafiadores, eram inesperados, mas sempre eram muito produtivos. Essa é uma dúvida interessante que eu tenho. Quando você errava uma questão, você estudava todo o assunto, você lia toda a teoria, e qual material você mais usou na hora de estudar essas questões que você não sabia fazer?
Puxa, Pietra, pergunta muito boa essa, porque aí mora uma das coisas que eu mais mudei em relação aos anos anteriores. O material e o volume de conhecimento que eu buscava quando erravam uma questão foram duas coisas que deram condições para eu acertar 157 questões do Enem. Isso é bem importante. Então eu estou ficando muito bom em fazer perguntas, não é mesmo? A humildade de nascença aparecendo aí. Família? É de família esse negócio de ser humilde, né? Mas você tem razão, sua pergunta foi muito boa. Mas eu acho o seguinte, a gente podia assistir um filme e aí depois a gente para e conversa com um pouco mais de calma sobre isso, porque é uma conversa que vale muito a pena essa, que fala sobre os materiais que eu usei e quanto eu me aprofundava no assunto de cada questão que eu errava. É super bacana fazer uma conversa só sobre isso. Gostei da ideia, mas eu não vou esquecer dessa conversa, hein? Eu vou te cobrar essa conversa. No próximo episódio, o Tomás e a Pietra vão conversar sobre os materiais que o Tomás utilizou no ano que ele conseguiu acertar 157 questões. Até aqui eles conversaram sobre grandes decisões que são tomadas no começo da preparação, fazer cursinho ou não, qual é o método de estudo que você vai usar durante o ano todo, e discutiram como cada decisão do Tomás impactou no resultado final que ele teve de 157 questões corretas. Esse foi o terceiro episódio da série que conta a jornada da Pietra, e a série vai ficando cada vez mais robusta, cada vez mais cheia de informações, porque a cada pergunta que a Pietra faz, a cada passo que ela dá junto com o Tomás, ela descobre algo que ela pode mudar na preparação dela. E essas descobertas somadas levaram a Pietra a 160 questões corretas no Enem. Para receber as notificações dos próximos episódios, é só fazer a inscrição no nosso canal e clicar no sininho de notificação para ele avisar você quando vai sair o próximo episódio. Vai perder? Acho que não, né? Valeu!